Bom, pessoal, boa noite. O nosso grupo ele vai apresentar aqui agora, né, no Fórum de Conhecimentos Integrados, né, que foi proposto pela professora. O grupo, né, ele é composto por mim, pelo Gabriel, pelo Manuel, pelo Vitor e pela Kézia. Bom, o grupo chegou à conclusão que um tema que foi de grande apreço de todos foi referente ao transtorno, né, de um estresse pós-traumático. O, o nosso conteúdo, né, ele será abordado em 5 tópicos, que a gente vai falar o que é o conceito, né, do estresse pós-traumático, como ele é diagnosticado, né, os sintomas, um possível tratamento, o transtorno de estresse, né, no contexto do trabalho, as implicações, né, psicológicas, socioeconômicas e jurídicas, e até mesmo, por último, né, as medidas, né, de prevenção, que visando, né, a saúde do trabalhador. Vamos dar sequência agora com a nossa apresentação. Olá, tudo bem? Gabriel tá falando aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, né, do transtorno de estresse pós-traumático. Esse estresse pós-traumático, né, é um tipo de transtorno de ansiedade que pode se desenvolver em pessoas, né, que vivenciaram ou vivenciam um evento traumático. Essa condição, ela causa sofrimento, ela causa prejuízo intenso, né, a vários aspectos da vida das pessoas. Com relação ao trabalho, né, e relacionamentos. Eu vou listar aqui, então, algumas experiências, né, que podem ter ocorrido na vida de alguém para que tenha gerado esse estresse. Né? Dentre esses aqui, são só alguns exemplos, mas a gente sabe que são vários tipos aí de exemplos que a gente pode citar durante o nosso dia a dia, tanto no trabalho quanto na vida pessoal da gente, que podem causar essas experiências de até certo modo aterrorizantes, né? Ou ameaçadoras, que pode levar ao surgimento desse estresse, né? Dessa ansiedade gerada. Dentre eles eu listo aqui a violência física ou sexual, assalto, sequestro, acidente de carro, desastre natural, diagnóstico de doença, que às vezes ameaça a vida da pessoa ou do familiar da pessoa, né? E eu também destaco, né, que até mesmo quem não tenha sido vítima direta de alguma dessas situações, essas pessoas elas estão sujeitas a receber o diagnóstico, né? Então, se testemunhar uma agressão, ou ser informado por um familiar, ou por um amigo, ou por qualquer outra pessoa, sobre esse diagnóstico, sobre alguma coisa que tenha acontecido, um fato grave, um acidente grave, por exemplo, esses fatos também são fatores plausíveis, né, e desencadeantes do estresse pós-traumático. Embora qualquer pessoa exposta a algum tipo de trauma psicológico possa desenvolver esse distúrbio, as mulheres são 2 vezes mais atingidas do que os homens. Então é um assunto muito delicado, né? É um assunto que tem que ser discutido, tem que ser tratado e na realidade atual que a gente vive, no cenário atual que a gente vive, isso é muito grave e acontece mais do que a gente imagina e às vezes acontece de forma velada, né? Sem que a gente exponha. Então é super importante a gente estar atento aí a todo e qualquer movimento fora da normalidade, né, que possa ocorrer dentro do nosso convívio, tá bom? Bom, vou falar agora um pouco, né, sobre como é feito o diagnóstico, né, que demonstra os sintomas. O transtorno, né, de estresse pós-traumático, que é conhecido também com a sigla TEPT, ele faz parte, né, de um espectro, ou seja, ele tem aquela presença, né, de uma causa de sofrimento.
de reações ao estresse que vai, né, das reações agudas ao estresse, até mesmo aquelas mudanças, né, duradouras na personalidade relacionadas ao trauma, né? Vou falar agora também um pouco sobre continuando aqui, né, sobre os sintomas. O transtorno, né, de estresse, o estresse pós-traumático, ele propriamente dito, ele vem a ser ele pode ser caracterizado quando um grupo de sintomas que envolvem, né, a revivência, a evitação, a hipervigilância ou até mesmo o embotamento, né, que estão presentes, né, com o indivíduo por mais de um mês após o trauma, né, a situação vivida. Podemos dizer também que eles podem, né, ser subdivididos em grupos, no qual de 1 a 3 meses, né, quando os sintomas duram de 1 a 3 meses após o trauma, ele é considerado um agudo. E ele já é considerado crônico quando esse tipo de situação dura, né, esse tipo de estresse, ele dura por mais de 3 meses, ele acaba sendo prolongado, né? Em alguns casos, ele pode ter o início, né? Ele pode ser protraído, perdão. Ou seja, ele é prolongado, né? Por mais 6 meses, né, do trauma vivido. Pode também se apresentar de alguma maneira isolada, o que às vezes chega a acontecer também o mais comum, que ele é acompanhado, né, com sintomas e transtornos psiquiátricos, vamos dizer. Existe uma classificação, né, como a professora até mesmo falou na aula anterior, que existe afastamento por situações assim, de trauma. O CID, né, o famoso CID, né, do atestado, que vem da classificação do CID-10, que ele é do grupo. Na imagem aqui ilustrado, né, ele não apresenta, mas ele é da classificação do CID-10, do grupo, da categoria que no caso, na verdade, está ilustrado aqui, né, a categoria F43.1, que vem do estado, né, de estresse pós-traumático, né, que tem alguns sintomas típicos, né, que incluem a revivência repetida do evento traumático, né, sob uma forma de lembranças invasivas, trazendo assim para o meio comum, né, os famosos flashbacks, também, né, com sonhos ou até mesmo pesadelos que ocorrem num contexto durável da anestesia psíquica. E também podemos dizer assim de um embotamento, né, emocional. É fundamental que o paciente com transtorno de estresse pós-traumático busque um tratamento médico, um tratamento com especialista, nesse caso um psicólogo ou um psiquiatra. Porque é um tratamento complexo, é um tratamento que exige certo cuidado, tanto com as palavras do especialista, quanto com a abordagem que ele vai utilizar, como é que ele vai fazer esse tratamento do paciente, que geralmente são 2. A psicoterapia, que tenta, no geral, fazer uma abordagem com o paciente, tenta fazer o paciente se afirmar e relatar o que aconteceu, e através dessa repetição de acontecimentos, de relatos do acontecimento,
ele consegue se afirmar, consegue lidar bem melhor com o que aconteceu com ele e assim pode viver bem melhor sem ter que lidar com as frustrações do trauma que aconteceu com ele. Outra medida bem comum, e isso geralmente é o psiquiatra, porque precisa de receita de controle especial para isso, é o tratamento com ansiolíticos e em muitos casos associados com a psicoterapia. Aí esses calmantes, esses antidepressivos, eles vão ajudar o paciente, que vai ser uma medida rápida, é uma medida agressiva, e que vão ajudar o paciente a lidar com o que aconteceu com ele. São esses dois tipos de terapia que são bem comuns. Mas, de qualquer caso, é um transtorno, é uma doença grave, ela precisa ser tratada, não pode ficar somente na opinião de um amigo, ou na opinião de um vizinho, ou de alguém conhecido. Precisa de especialista, precisa de alguém com estudo, e precisa de um cuidado para lidar com o paciente. Kézia, e hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre o transtorno de estresse pós-traumático no contexto do trabalho. Vamos lá? O transtorno de estresse pós-traumático no contexto do trabalho, ele traz algumas implicações psicológicas. O que seria isso? O trabalho, ele não é apenas uma parte da atividade psíquica do indivíduo, ao contrário. Ele convoca toda a sua totalidade e produz relações efetivas capazes de afetar sensivelmente a saúde física e mental, caracterizando-se como uma atividade concreta e simbólica que inscreve cada ser em um coletivo social e no próprio gênero humano. A contribuição do trabalho para o adoecimento dá-se a partir de uma ampla gama de aspectos, desde a fatores pontuais, como a exposição a agentes tóxicos, até a complexa articulação de fatores relativos à organização do trabalho, como a divisão e parcelamento das tarefas, as políticas de gerenciamento dos recursos humanos e a estrutura hierárquica organizacional. Os transtornos mentais e dos comportamentos relacionados ao trabalho resultam, assim, não de fatores isolados, mas de contextos ocupacionais em interação com o corpo e o aparato psíquico dos trabalhadores. Segundo a estimativa da Organização Mundial da Saúde, OMS, os transtornos mentais menores acometem cerca de 30% dos trabalhadores em exercício, e os transtornos mentais graves, aproximadamente 5 a 10% dos empregados. As consequências do transtorno de estresse pós-traumático são bastante prejudiciais e incluem diminuição da habilidade de relacionamento interpessoal em ambientes sociais e familiares, alterações do estado de ânimo, isolamento social, abuso de substâncias psicoativas, menores índices de satisfação no trabalho, aumento do absenteísmo e da aposentadoria precoce. Um exemplo muito usado é a vida das pessoas que trabalham em um ambiente hospitalar, ou seja, isso contribui muito para um elevado nível de estresse, porque há situações desafiadoras todos os dias e isso pode ou tem ocasionado bastante o transtorno de estresse pós-traumático entre funcionários da área da saúde. Um exemplo também que eu gostaria de trazer hoje para vocês seria os também militares. Militares também são bastante enfoque em questão de estudos do transtorno de estresse pós-traumático no contexto de trabalho. Por exemplo, nesse vídeo, onde mostra os choques de soldados da Primeira Guerra Mundial devido a terrores físicos e psicológicos dos ambientes das trincheiras na região de Verdun, 1916. Segue o vídeo.
Uau! São imagens que nos chocam, né? A realidade que esses soldados vivenciaram, né? Os choques e as neuroses gerados com todos esses traumas, né? Em relação à guerra. O transtorno de estresse pós-traumático no contexto do trabalho também traz algumas implicações socioeconômicas. Além dos prejuízos físicos e emocionais ocasionados pela TEPT, né, que é o transtorno de estresse pós-traumático, é a sigla, a literatura descreve ainda consequências sociais e econômicas significativas. No Brasil, ainda não há registros suficientes que permitam estabelecer de maneira precisa os gastos anuais dispendidos com o TEPT. Nos Estados Unidos, Kessler, nos anos 2000, estimou que pessoas com o transtorno perdem cerca de 3,6 dias de trabalho por mês, o que significa um prejuízo na produtividade anual acima de 3 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Já os gastos destinados à saúde anualmente por pessoa com alta sintomatologia do transtorno representam, em média, 1.283 dólares para o país. Indivíduos com o transtorno têm o risco aumentado para desenvolver problemas médicos e, assim, utilizam mais o sistema de saúde. A partir disso, percebe-se que há um grande interesse dos empregadores às questões referentes à saúde, particularmente quando estas interferem na produtividade e trazem inúmeras implicações econômicas. A saúde mental ela deve ser tratada com delicadeza e o assunto deve ser abordado com muito cuidado para não acuar o empregado. Outro ponto interessante é se valer do auxílio de um psicólogo ou um colaborador do RH também para conversar com o empregado quando se percebe que tem gerado algum dano, psíquico nele. O transtorno de estresse pós-traumático no contexto do trabalho também tem algumas implicações jurídicas. Do ponto de vista jurídico, quando estabelecido o nexo causal entre a doença e o trabalho, o empregado tem assegurado direitos previdenciários e trabalhistas, podendo ajuizar ações judiciais autônomas. Em decorrência disso, poderão ser concedidos ao trabalhador mediante perícia junto ao INSS, que avalia o desenvolvimento do quadro clínico, benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Conforme o artigo 7 da Constituição Federal e nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, o trabalhador também pode ajuizar na Justiça Trabalhista ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes do infortúnio laboral. Diante disso, convém ressaltar as diferenças entre os conceitos de dano moral e dano psíquico. O primeiro diz respeito à presença de uma dor ou sofrimento decorrente da violação de algum dos direitos inerentes à personalidade, sendo constatados por agentes jurídicos. O segundo, por sua vez, relaciona-se a uma lesão ou funcionamento psicológico, seja esta parcial ou global, que afeta as esferas efetivas ou intelectuais, podendo ou não resultar em um diagnóstico psiquiátrico, mas que necessariamente implica num prejuízo das aptidões psíquicas prévias, cabendo aos técnicos da saúde mental a sua avaliação. Sou Hugo e hoje vou falar sobre alguns métodos de prevenção em relação ao transtorno de estresse pós-traumático. Antes de mais nada, devemos ter em mente que a prevenção depende de uma adoção de medidas no âmbito do contexto de trabalho em que o indivíduo está inserido, ou seja, como que é o dia daquela pessoa, se recebeu o treinamento adequado, se os conflitos internos são facilmente resolvidos, se possui um líder para acompanhar e dar suporte quando preciso. Além disso, o profissional precisa receber suporte e apoio psicológico desde o início das suas atividades, além de ações de incentivos de cunho social.
Existem algumas técnicas de intervenção utilizadas para a prevenção do transtorno de estresse pós-traumático. Algumas delas são o defusing e o debriefing. O defusing é uma técnica realizada em grupo, com sessão única e de duração entre 20 minutos a 1 hora. Deve ser realizada logo após o evento traumático, num prazo entre 3 e 24 horas após o ocorrido, já que lida com as reações ao evento em curto prazo. Leva um tipo de abordagem mais informal. Funciona como se fosse uma breve entrevista, abordando aspectos emocionais que não sejam muito profundos. Os participantes, com a ajuda de um coordenador, conversam sobre suas impressões e experiências vividas durante o fato ocorrido. Enquanto os participantes falam, o coordenador deve analisar o grupo e identificar a melhor forma para solucionar aquela situação. Os principais objetivos dessa técnica é normalizar a situação ocorrida por determinada pessoa e educar o grupo sobre reações potenciais de estresse. O debriefing teve origem na Força Aérea e é o conjunto de procedimentos que incluem aconselhamento e informação direcionada à prevenção do transtorno e também o auxílio na recuperação após o evento traumático. É um pouco parecido com o defusing, porém deve ser realizado nos dias seguintes do ocorrido, porque lida com reações ao evento em médio e longo prazo. Além de possuir sessão única, com duração média de 3 horas, leva uma abordagem mais formal. Os principais objetivos dessa técnica é promover o processamento emocional dos eventos traumáticos, trabalhando na normalização de reações colaterais consequentes desses eventos e obter uma preparação para as experiências futuras. Apesar de inicialmente ter sido elaborado para utilização em grupo, também tem sido utilizado com pessoas individuais, casais e famílias. Essas duas técnicas anteriormente citadas foram criadas para serem utilizadas logo após o momento traumático. Só que existem outras formas de prevenção, como por exemplo em relação ao ambiente de trabalho. É necessário que o trabalhador tenha as condições favoráveis para que se tenha um bom desempenho e mantenha sua sanidade mental. Para isso, primeiramente é importante a empresa possuir um líder que acompanha e não apenas um chefe que fica dando ordens. Com isso, o ambiente acaba ficando mais agradável e proveitoso. Também é importante saber se o profissional está sendo remunerado justamente pelo seu serviço. Caso contrário, isso pode gerar vários pensamentos negativos e frustração. Também é preciso ter um acompanhamento psicológico desde o início das atividades, e não apenas só depois de algum evento traumático. E por fim, não posso deixar de citar sobre os incentivos sociais que são muito importantes para que o profissional possa tirar da cabeça algumas preocupações e necessidades do seu dia a dia. Com a certeza de que não faltará nenhuma necessidade básica, o profissional pode ter um melhor foco em seu trabalho. E os principais incentivos são o vale alimentação ou cestas básicas, seguido do convênio médico e do auxílio transporte. É isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.